O Brasil, durante todo o século XVI e XVII, foi o maior mercado do mundo, tinha a maior riqueza do mundo. A riqueza relativa do Brasil exportando açúcar era igual à do petróleo hoje. E aquela prosperidade imensa era com escravo. O Brasil era um moinho de gastar gente, de espremer gente. 100 milhões de negros foram arrancados da África em 4 séculos para as Américas. Desses, nós gastamos uns 12 milhões. Metade morreu. Metade, 6 milhões, foi incorporado ao sistema produtivo aqui. Na região que eu chamo crioula, de Pernambuco à Bahia, com a quantidade enorme de negros produzindo açúcar, negros importados, o negro morria, era substituído. Negro era como carvão, um saco de carvão, acabou um, você compra outro. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana que se expressa com mais vigor nas áreas onde o negro mais se concentrou. Às vezes é tamanha que faz da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas verdadeiras províncias culturais negras, nas quais a criatividade africana se expressa gloriosamente. Nas terras frescas e férteis das matas tropicais atlânticas, brasis, europeus e africanos fizeram surgir o primeiro modo de ser dos brasileiros: a civilização do açúcar. O Brasil começa através do engenho. O engenho era feito do senhor de engenho, todo poderoso, que parecia um senhor medieval. Ele tinha o domínio absoluto, era a autoridade máxima, econômica, jurídica e até religiosa na colônia, no século XVI e no século XVII. E o engenho era uma operação complicada, exigia tecnologia, exigia muitos escravos, e toda a sociedade brasileira estava assentada nessa produção. Além desse aspecto econômico, existiu também esse contato entre o senhor e o escravo. Essa relação, evidentemente, era uma relação de dominação, mas também houve uma relação de intercruzamento, inclusive sexual, que foi a base da miscigenação. A complexidade do Brasil decorre desse fato. É uma relação de exploração, de classe, mas, ao mesmo tempo, permeada dessa relação corporal, afetiva, sexual. Você calcula essas histórias de uma senhora? Porque o marido mandou comprar uma negrinha e estava engraçando com a negrinha. E ela mandou quebrar todos os dentes para a negrinha ficar feia. Tudo se podia fazer. A senzala é originalmente o pombal negreiro. Os negros viviam como que encaixotados, empilhados uns aos outros. Todos esses ensaístas do Brasil apontam a opulência e a aristocracia que foi gerada pela cana-de-açúcar. Desde do engenho, que era uma coisa suntuosa, e mesmo as cidades coloniais.
fizeram igrejas cada vez mais prodigiosas. Surgiu Ouro Preto e surge pela primeira vez nas Américas um centro cultural homogêneo, com grande escultura, grande pintura, grande música sacra, grande poesia, grande pensamento filosófico político. Era o mundo de Minas Gerais. No passado colonial, ricos éramos nós. Nunca americano teve uma cidade como a Bahia, ou muito menos Ouro Preto. Com a abolição da escravidão, não é, houve um processo de decadência. Os negros ficaram sem o poder patriarcal e foram para a cidade e se tornaram marginais. E houve esse enchimento das cidades e os negros não conseguiram se classificar socialmente. Espalhados pelas minas, cidades e canaviais, os negros souberam dar respostas vigorosas à situação em que se encontraram. No Brasil, criaram um mundo cultural paralelo, distinto do europeu. Pelebe, acacama com pelebe nitobé, eu é pelebe nitobé o. Todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, tem sempre uma descendência africana, né? Nem que seja na quinta, sexta geração. Porque quando chegaram os africanos aqui, vieram por camadas de regiões, né? Vieram os Bantu, vieram os Nagô e vieram os Yorubá. Os Bantu, eles chegaram no outro tempo antes dos Yorubás. E vieram sem nada material na mão, apenas a roupa do corpo. Mas essa fé e essa energia veio dentro dele, veio na cabeça, veio no coração. E uma coisa que é nata não tem quem desmanche. Pode até diminuir um pouco a imagem, mas não se apaga. Os africanos, os negros africanos, tinham muita inteligência. Não podiam expandir por ser escravos. Trouxeram muita bagagem e nos enriqueceram muito, porque no léxico português nós temos uma infinidade de vocábulos puramente africanos, passados para o vocábulo aportuguesado. Mas a origem é africana. Até mesmo no tratamento íntimo, iaiá, ioiô, senhorzinho, tudo isso é africano. Que brasileiro, pelo menos do norte, sente exotismo nenhum em palavras como caçamba, canga, dengo, cafuné, mulambo, caçula, quitute, moleque, banzo, bunda, tanga, cachimbo e giló. São palavras que correspondem melhor que as portuguesas à nossa experiência, ao nosso paladar, aos nossos sentidos, às nossas emoções. Te faço, me deixe, espie. A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida. Machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. Com ela, mas ela não me deu bola e me mandou pra escola pra mim aprender o beabá. Eu respondi para ela, morena, vem me ensinar. Os africanos trouxeram padrões rítmicos, instrumentos musicais como a cuíca e o berimbau, estilos de dançar. Corpos enérgicos, elásticos, sensuais, se afirmando em vitalidade e beleza contra toda opressão.
vários dos mais característicos valores nutritivos dos negros acompanharam-nos à América. Os vegetais, o azeite de dendê e a pimenta malagueta, o quiabo e a banana, as técnicas para o preparo do peixe e da galinha. Uma vez no Brasil, os negros tornaram-se, em certo sentido, verdadeiros donos da terra. Dominaram a cozinha. Meu feijão tem segredo especial. Sabe como é? Um bom tocinho de fumeiro, uma boa linguiça especial, daquela boa de porco, um bom lombo, carne seca especial. Tudo isso a gente prepara, coisa e tal, hoje deixa de molho, bota logo o pezinho de porco e a carne seca, são as coisas mais duras. Me compreender? E a tripa? Noz de cola, cauris, sabão da costa, azeite de dendê. Uma vez distribuídos pelas senzalas das casas grandes coloniais, os negros não perderam o contato com a África. Alguns deram-se ao luxo de importar objetos de cultos religiosos e de uso pessoal. Ainda hoje, se encontram pelas ruas da Bahia negras de doce com seus compridos xales de pano da costa. Nas fazendas, no dia da festa dos senhores, era o dia de folga para os escravos. Então, o escravo inteligente, ele aproveitava esse dia para venerar o orixá dele. Enquanto os brancos cantavam as ladainhas lá em cima, eles cantavam os seus orixás, dançavam para seus orixás na senzala. Como ninguém sabia de nada, achava que, ora, aqueles negros bestas estão lá cantando as maluquices deles, mas eles estavam louvando. Foi uma forma, inclusive, que apesar da atrocidade da senzala, eles conseguiam, nesse momento de sofrimento, evocar seus orixás. Orixás são essas folhas que estamos vendo, esse vento que está essa brisa que está nos refrescando, é tudo isso. Então, contra essas forças naturais, isso não tem nada que possa combater. Eu acho que cada mito criado pelos africanos se encantou num fragmento da natureza. Tanto assim que se diz que Iemanjá é a dona do mar, Nhansã, a dona do vento, Xangô, o dono do fogo. Então, estou encantado nesse fragmento da natureza. O mar não é um fragmento da natureza? Boa saúde, beleza, riqueza, fertilidade. A terra é o palco dos deuses. É aqui que Exu abre os caminhos, Iemanjá faz amores, Omolu cura, Oxóssi espreita, Oxalá sorri. Deuses presentes, na vida presente. Desde a Grécia, não se inventava uma deusa que faz o amor, uma mãe de Deus que faz o amor. Os negros do Rio inventaram Iemanjá. Isso é uma operação cultural incrível. Mais importante que todos os romanos escreveram. Importante para o povo. Porque o que é Iemanjá? É uma santona lá, que domina o mar, e ninguém vai pedir a ela a cura do câncer ou a cura do AIDS. Vai pedir que o marido não bata tanto, um namorado mais gostoso. Fala iê, dum, fala iê, dum, fala iê. Louvor a Jesus é de São Gabriel, Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Os africanos mergulharam tão profundamente e de modo tão vigoroso e inventivo na construção do Brasil que deixaram de ser eles para se fazerem nós, os brasileiros. Esta noite só irei, vou beber com os meus amigos, e com as asas que os urubus me deram ao dia. Eu voarei por toda a periferia, vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar, e ela também vai andar na lama do meu quintal, Manguetown. É preciso ser culturalmente forte para impor valores num processo de mestiçagem. E isso os africanos foram. Eles foram tão fortes que hoje Oxóssi está mais vivo e luminoso na vida cultural brasileira do que na África.
Quando eu fui à Europa a primeira vez, ninguém perguntou se eu era português, ou grego, ou italiano. Perguntaram se eu era persa, porque minha cara era diferente. Essa diferença da minha cara, na cara da maioria dos brasileiros, é uma diferença do que nós temos de índio e de negro misturado aqui. E é o que nos faz mais bonito. Nós temos tanta seiva, nós temos tanta vida própria, nós temos tanta singularidade, que apagar a cara brasileira é impossível. O Carnaval do Rio, o Candomblé da Bahia, o culto de Iemanjá são, acho eu, as matrizes mais vigorosas da cultura brasileira. E vão continuar sendo, porque neles a negritude não é nenhum folclore ou uma mera sobrevivência cultural. São criações de comunidades morenas viventes que perpetuam seus valores ancestrais africanos precisamente porque os vivem e os transformam continuamente. Labaité tem uma lagoa escura, Labaité tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, o de areia branca, o de areia branca. O poeta sintetiza a mistura. Na composição A Lenda do Abaeté, ele rima Abaeté, Batucajé e Quizé. Abaeté é tupi, Batucajé é banto e Quizé é português. É uma rima trilíngue do povo brasileiro. Lembro-me que, quando garoto, fazia uns tamborins com saco de cimento e lata, né? A coisa está tendo uma mudança, né? Uma coisa muito forte que foi na minha vida foi o rádio, né? Em que eu via tudo, desde o candomblé até bolero, enfim, eu ouvia tudo. E hoje o rap, né? Que a garotada da raça negra, da periferia, da mais humilde, que foi toda essa mistura de sons, essa habilidade que o negro tem de fundir e dar continuidade, né? A uma sabedoria interior que você tem, negra, né? Meu nome é Banu, eu venho te felicitar, sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Durante muito tempo, o preconceito de raça fazia com que não se mostrasse negro na televisão, nem se desse ênfase ao negro. Uma das coisas bonitas do Brasil, nas últimas décadas, é que com o movimento norte-americano do negro bonito e por um processo próprio aqui também, nós começamos a ter orgulho de sermos negros, de sermos mulatos, de sermos índios. Isso é muito bom, porque foi um encontro do Brasil consigo mesmo. Não acredito que a cultura negra seja totalmente aceita, não. Acho que ainda existe preconceito em relação. Embora menos que tempos passados, né? Morro, pés descalços na ladeira, lata d'água na cabeça, vida rude alvissareira. Crianças sem futuro, sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Ó morro. Por que a América dá certo, sendo pobre e atrasado, e nós, sendo ilustres, tendo grandes literatos, tendo grandes cidades, vamos para o Beleléu? Porque esse país nunca existiu para o seu povo. Existiu sempre o mercado mundial, servo do mercado mundial. Pelo mercado mundial, o tal moinho moeu 6 milhões de índios e depois 6 milhões de negros. E esse era o projeto da classe dominante. Porque, embora
nós ainda sejamos vítimas e estejamos padecendo de muitas desigualdades sociais e econômicas advindas de uma incompreensão das elites que não entendem essa cultura tradicional e arcaica a não ser como folclore. E a pior coisa que se pode fazer com uma cultura é se apropriar dessa cultura como uma coisa exótica, porque o Brasil oferece não exotismos, mas oferece uma história de criação civilizacional das mais interessantes do mundo, não como uma coisa de museu, mas como de uma coisa que pode apresentar soluções para o resto do mundo. E essa solução básica que está no fundo dessa cultura, eu diria que ela não é de ordem material, ela é de ordem espiritual. Sei lá, em Mangueira a poesia feito uma se alastrou, e a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais que os olhos não conseguem perceber e as mãos não ousam tocar e os pés recusam pisar. Nenhum povo que passasse por tudo isso como sua rotina de vida através de séculos sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos por igual a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Apesar dessas atrocidades, né, que aconteceu, a gente tem que pedir até pela elevação da alma desses algozes. Por causa deles, apesar de tanta coisa tétrica que aconteceu, com o pessoal vindo, foi uma forma de fazerem os orixás brilharem no novo mundo. Por isso que a nossa civilização tem alguma coisa que dá. É o gosto de viver, a alegria de viver, que é muito importante. Uma sociedade que marcha mundial, que marcha cada vez mais para a automação da produção e da redução de horas de trabalho, o grande produto que o Brasil vai oferecer é mostrar àqueles que, não podendo trabalhar, se matam, como é que não trabalhar é a melhor forma de ser feliz. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade